A segunda temporada de Pacificador chegou ao HBO Max e bora pra nossa análise do primeiro episódio. What a meathead. Screw that guy. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar as nossas análises semanais dos episódios de Pacificador que estão chegando na HBO Max. A partir do episódio 2, o vídeo será lançado no mesmo dia que o capítulo sair. Só esse aqui que atrasou um pouquinho. O primeiro ponto dessa série todo, primeiro que vai ter spoiler aqui, vocês já sabem, vocês que acompanham o canal já sabem, né? Então, se você ainda não assistiu, vai lá na HBO Max, assiste e depois volta pra cá. O primeiro ponto que estava gerando muitas discussões é que a temporada 1 de Pacificador, ela se passa na DC do Zack Snyder, com personagens daquela DC aparecendo, o Aquaman do Jason Momoa, o Flash e tudo mais. E a pergunta que ficava, eu até cheguei a falar disso num vídeo, era como o James Gunn vai justificar os mesmos personagens de Pacificador em outro universo. E ele fez isso antes da primeira cena da segunda temporada, no momento de recapitulação, da melhor maneira, da maneira mais simples possível. Que foi cortando as cenas que apareciam personagens, ou que eram citados personagens da DC antiga, e substituindo elas por cenas onde personagens da nova DC são citados, como se aquilo nunca tivesse acontecido. É o James Gunn que manda, ele faz o que ele quiser, é um novo universo, então ele pode alterar essas coisas. Isso acontece nos quadrinhos direto e acontecer em live action também, não tem problema nenhum. Então no momento que o Pacificador tem uma leve discussão com o Aquaman do Jason Momoa, no final da primeira temporada, aqui é substituído por ele tendo uma leve discussão com o Lanterna Verde do Guy Gardner, né, que é interpretado pelo Nathan Fillion, também fazendo piada, também no tom descontraído, então só mudou os personagens, mudou a realidade. E o James Gunn, ele é tão genial que ele, além de fazer isso da maneira mais simples possível, um retcon básico, regravando cenas com outros atores, ele mostra mais pra frente no episódio que, se ele quisesse dar uma justificativa narrativa pra mudar o Pacificador de universo, ele também conseguiria. Porque ele faz isso, mas isso é assunto pra daqui a pouco. Bom, a série começa exatamente no momento que a primeira temporada acabou, com o Pacificador ali tentando se encaixar nessa nova vida que ele vai levar, uma vida mais amena, né? Porque antes o cara era um mercenário, fazia parte do esquadrão ali, com a Arlequina, com um bando de maluco, e ele era provavelmente o mais maluco. Ele continua sendo bem louco, só que agora ele tá um pouco mais bonzinho, né? Ele tá tentando ser mais racional e tá tentando se enquadrar no sentido de ser um herói. E nisso ele tem uma entrevista com o Maxwell Lord para entrar na Gangue da Justiça, que depois vai acabar virando Sociedade da Justiça. E ele vai para a entrevista conversar com o Lanterna Verde, com a Mulher Gavião, os dois personagens que já apareceram no filme do Superman, e com o Maxwell Lord, que é o dono dessa empresa que tem os heróis privatizados. Então ela acaba fazendo, a gente já viu como funciona isso no filme do Superman, e aqui eles voltam a mostrar isso. Interessante, para quem não se lembra, o Maxwell Lord, ele aparece também no universo da DC do Zack Snyder, interpretado pelo Pedro Pascal no filme da Mulher Maravilha 1984, Mulher Maravilha 2. Max Lord, you're putting yourself and everyone else in grave danger. I need you to give me the stone. What happened to it? Outra versão, mas o mesmo personagem, e aqui ele é interpretado pelo Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn, que também faz o Kraglin na Marvel. Então o James Gunn sempre trazendo os amigos de volta. O Nathan Fillion, por exemplo, que é o Lanterna Verde Guy Gardner, ele apareceu em todas as produções, todos os filmes que o James Gunn fez, o Nathan Fillion aparece. E aqui de novo, o James Gunn fez Superman, ele tá lá como Guy Gardner, o James Gunn fez Pacificador, ele está aqui também como Guy Gardner. É um cara que o James Gunn sempre vai manter por perto, porque eles são muito amigos. E também porque ele é um baita ator, né? A veia cômica do Nathan Fillion, ela é bizarra. As caretas que ele faz, tanto no filme do Superman quanto aqui no Pacificador, são pontos altos de interpretação, assim, de um cara que tem uma noção de comédia muito apurada. E aí nisso, na grande parte desse episódio, a gente vai ver os personagens se recuperando das situações da temporada anterior. Então a Harcourt, ela tá ainda lidando com todo o caos que aquilo causou, lidando com os estresses, com a irritação que ela tem, que é absurda, né? Então ela não consegue se segurar, ela acaba perdendo o emprego por conta dessa instabilidade emocional dela. O Pacificador quer se encaixar em uma nova equipe de heróis. A Adebayo, ela tá lidando também com o fim do relacionamento dela e tá tentando se encaixar depois dela ter exposto pro mundo inteiro as merdas que a mãe dela fazia. Falando em mãe dela, a Amanda Waller continua aqui porque ela é citada também durante o episódio 2 e também no momento de recapitulação. Provavelmente vai ser a Viola Davis, por ela não ter aparecido ainda. Se o James Gunn quiser mudar, ele pode mudar, mas ele já tinha dito que a intenção era preservá-la. Vai ter uma série da Amanda Waller ainda saindo, e é uma baita de uma atriz que você não descarta sem precisar descartar. Como ele já manteve o elenco inteiro de Pacificador, eu acredito que ele pode mantê-la também. Então a gente tá nesse momento dos personagens tentando
né, se encaixar novamente depois do caos da primeira temporada. A Harcourt mesmo, a gente já viu que ela gosta de sentir dor, né? Então ela entra num bar pra provocar uma briga, sabendo que iam mexer com ela, pra sair na mão. E ela queria sair na mão e é uma cena de ação também muito boa mesmo. E um detalhe interessante é que nós temos o Rick Flag de volta. Mas o Rick Flag não tinha morrido lá em Esquadrão Suicida com o próprio pacificador matando ele? Sim, mas este aqui é o Rick Flag Sênior, que é o pai daquele Rick Flag. E aí você pensa... Nossa, mas os dois atores devem ter quase a mesma idade. E o James Gunn já se pronunciou sobre isso também. A diferença do Joe Kinnaman, que é o Rick Flag da DC do Zack Snyder, e do Frank Grillo, que é esse novo Rick Flag, o pai daquele, dos atores é de 17 anos. E o James Gunn disse que o Rick Flag Sr. teve o filho dele com 18 anos, então é uma diferença de apenas um ano em relação à vida real, algo também extremamente plausível. O Frank Grillo, ele é conservado, pra quem não lembra, ele era o Ossos Cruzados da Marvel. Então o cara tá aí e ele pediu para o John Economos vigiar o Pacificador 24 horas por dia, justamente porque o Pacificador matou o filho dele, ou seja, tudo aquilo que o Pacificador fez também no filme do Esquadrão continua sendo canônico aqui. O que ele fez com o Rick Flag continua tendo acontecido nesta realidade, que reforça a possibilidade da Arlequina da Margot Robbie continuar neste universo. É outra atriz que, se você não precisar abrir mão dela, você não abre. Ela tem uma cena muito rápida com o Batman do Ben Affleck, que também é completamente relevante. Se quiserem esquecer aquela cena, podem esquecer aquela cena. O James Gunn já mostrou que ele não se prende a nada. O que ele quiser mudar, ele vai mudar. O que ele quiser manter, ele vai manter. E o episódio segue esse caminho até que ele se desvirtua completamente e joga a gente em um conflito de multiverso, em uma situação que é provavelmente o que vai reger os acontecimentos e as atitudes do Pacificador ao longo da temporada, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo, uma outra justificativa que o James Gunn poderia ter dado para essa mudança de realidade, porque... Pra quem não se lembra, o pai do Pacificador tinha um universo de bolso, que é bem parecido com o universo de bolso que o Lex Luthor criou em Superman, ou seja, já combina com essa nova DC, algo que a gente não tinha visto naquela DC, né? Era único para aquilo, até porque foi o James Gunn que criou, porque ele fez tudo o lado criativo da primeira temporada de Pacificador também, então ele já estava pensando no futuro, né? E o pai dele tinha essa dimensão de bolso que dava acesso a diversas realidades, e aqui nesse episódio a gente aprende que são diversas realidades para o Pacificador. Então tem várias portas para versões alternativas, para variantes do Peacemaker. E em uma delas ele acaba abrindo essa porta sem querer e ele encontra uma realidade onde o irmão dele ainda está vivo. O irmão que ele tinha feito as merdas lá que ele fez quando ele era criança, porque o pai dele era um baita de um merda. E como o irmão dele tinha sido o ponto de rompimento dele com o pai, o que aconteceu com o irmão dele fez com que ele e o pai não se falassem mais, não conseguissem se entender e acabou acarretando em tudo que acontece entre os dois na primeira temporada. Com o irmão dele vivo, nada disso aconteceu, ou seja, o pai dele continua amando ele. Então, o Pacificador, que a gente está acostumado a ver, que cresceu extremamente frustrado, sem amor nenhum paterno, a mãe dele também não existe, então ele cresceu sozinho, virou esse cara completamente disfuncional, maluco, tinha essa obsessão por também sair à torta direita fazendo o que queria, um monte de atrocidade. E agora ele entra num universo onde ele tem o amor do pai e o irmão vivo. O maior trauma dele sumiu. E aí entra aquele conflito. Porque é óbvio que ele vai querer ficar nessa realidade, onde a vida dele é muito mais perfeita. A ex-namorada dele é a mulher que ele ama nesse outro universo, ele pode tê-la de volta. O irmão dele tá vivo, o pai dele ama ele. Tudo que ele não tem no universo, ele encontra uma realidade que ele tem. Com um único problema, essa realidade tem um pacificador próprio. Não daria para ter dois no mesmo lugar. Só que este problema também é resolvido, porque quando o pacificador, que a gente está acostumado a ver, encontra o pacificador alternativo desse universo perfeito para ele, eles acabam se enfrentando e ele, sem querer, ele não queria fazer isso, ele acaba matando a variante dele. Então ele pode assumir o lugar daquele cara. O pai dele não sabe o que aconteceu. O irmão dele não sabe o que aconteceu. Não sabem que ele é uma versão alternativa do pacificador que eles estavam acostumados a ver. Então ele pode simplesmente mudar de universo e ficar ali. E eu acredito que esse vai ser o conflito da temporada, com ele lidando com isso. Ele tem um universo perfeito pra ele, onde a família dele ama e ele tá toda viva ali. Por que ele vai querer ficar nesse universo onde ele tem ali os amigos dele, que são extremamente fiéis a ele, né? Mas ele não tem mais nada. Ele não consegue se encaixar numa equipe de super-herói. Nesse outro universo ele tem uma equipe com o pai e o irmão. Eles são 3 heróis ali que trabalham juntos. Ele já não tem mais a Harcourt porque ele tentou voltar, reatar com ela, seja lá o que for, e ela deu um pé na bunda dele. E no outro universo ele pode ter também ela. Então é uma coisa que de primeiro momento soa muito óbvia. Porra, é óbvio que ele vai mudar de universo.
Só que os amigos dele vão tentar fazer com que ele fique ali. Em paralelo a isso, o Rick Flag Sr. está investigando essa anomalia multiversal que ele acabou identificando dentro da casa do pacificador, justamente porque o Lex Luthor tinha uma igual, deu errado e acabou sugando metade da cidade de Metrópolis, né? Então a gente tem esses conflitos que ele vai ter que lidar ao longo da temporada. Vai ter o lado emocional, porque tem uma cena inclusive muito forte, a gente fala da atuação do John Cena, que ela é mais palhaçada também e tudo mais, mas tem uma cena que eu quase chorei aqui, que é quando ele tá lidando com esses conflitos, né? De ter o irmão dele ali de volta, de estar sozinho numa realidade, mas ter tudo que ele precisa na outra. Então a gente vai ter esse lado emocional com os amigos dele tentando fazer com que ele se mantenha na DC que ele pertence, enquanto o coração dele fala pra ele, mano, a outra tem tudo que você precisa, vai pra lá. E a gente também vai ter esse lado de ação com o Rick Flag em cima dele a todo momento, tentando encontrar essa instabilidade de realidades e também tentando prender o cara que matou o filho dele, né? Então ele tem um universo onde ele está sendo caçado e um universo onde ele pode descansar, onde ele pode ficar de boa. Só que como a gente sabe que o universo que o James Gunn está começando agora é o universo péssimo pro pacificador, a gente sabe que ele vai acabar ficando nesse. Resta ver como que isso vai acontecer, quais serão as consequências. O James Gunn é muito criativo para isso tudo. Neste primeiro episódio ele não deu muitos spoilers das intenções dele com isso, só deixou um conflito muito pesado para ser resolvido daqui pra frente. E outra coisa também, esse episódio, assim como o Creature Commandos, assim como diversas entrevistas que o James Gunn já deu, deixam ainda mais claro que o Batman do Robert Pattinson não faz parte desse universo, porque essa daí é uma vilã do Batman, não dá pra imaginar aquele Batman tendo essa personagem como vilã. São universos diferentes, o Batman do Pattinson não vai se encontrar com o Superman do David Corey Sweet. Os episódios de Pacificador são lançados semanalmente, eu vou tentar a partir do próximo já assistir no dia que sai, já gravar vídeo aqui pra vocês, no máximo no dia seguinte vai estar saindo o vídeo, então já se inscreve no canal, curte aqui, e comentem também o que vocês acharam do episódio, da solução de James Gunn e tudo mais. É nóis, pessoal. Valeu!